Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você me dar uma moral, deixa o like e se inscreva no canal, vai me fortalecer muito. E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar dando aí uma resumida dos jogos aí de ontem do Campeonato Brasileiro. Lembrando que quando eu fiz o pós-jogo teve bastante jogo, teve Cruzeiro e Corinthians, Coxa e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Acabei que eu não fiz nenhum pós-jogo, teve Libertadores, teve Champions League, teve um monte de jogo ontem. Eu acabei ali, né, que não fiz o pós-jogo, só fiz o pós-jogo do Palmeiras, né? Então vou estar dando uma resumida, rapaziada, sobre os jogos de hoje, de ontem do Brasileirão, né? Tivemos ali o Cruzeiro empatou com o Corinthians 1-1, o Corinthians jogou com os reservas e acabou conseguindo um empate. Tivemos ali o Coxa, o São Paulo que ganhou de 1-0 do Coritiba, gol de pênalti ali, né? Então tivemos bastante jogo. O Internacional empatou com o Remo, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, né? O Palmeiras ali eu fiz o pós-jogo ontem. Tivemos bastante jogo. O Bragantino empatou com o Atlético Paranaense 1-1, né? E hoje o Santos joga, ainda tem o último jogo hoje, que é Santos e Vasco, né? O Santos ali joga hoje com o Vasco, né? É o último jogo aí dessa rodada do Brasileirão. Lembrando que os 3 jogos, Botafogo, Bahia e Flamengo, foram adiados. E vamos comentar também, rapaziada, sobre o jogo da pré-Libertadores que teve ontem, cara. Pois é, o Botafogo que venceu o Nacional da Bolívia por 2-0 e avança para a próxima fase. Botafogo ali, né, se eu não me engano, que tem mais uma fase do playoff, né? Daí se o Botafogo passar, vai ali para a fase de grupos, certo? E o Bahia, rapaziada, tivemos ali o Bahia que foi eliminado na pré-Libertadores na Fonte Nova, né? O Botafogo classificou, mas já o Bahia foi eliminado nos pênaltis ali por um time que eu até não sei o nome, nem sei o nome do time, mas o Bahia acabou perdendo nos pênaltis, né? E é isso, vamos comentar um pouquinho sobre esses jogos que teve ontem, Brasileirão, pré-Libertadores. Rapaziada, antes de começar o vídeo, rapaziada, quero, cara, assim, comentar um assunto com vocês. Cara, assim, mano, esse mês de fevereiro tá complicado pra mim. Eu que tô tendo um sonho de chegar aos 2.000 inscritos esse ano, acho que não vai rolar, rapaziada. Os meus vídeos, cara, meu canal decaiu demais, rapaziada. Decaiu demais, as minhas visualizações caíram muito. Então por isso, rapaziada, quando eu peço pra você aqui, você que tá chegando, tá gostando, deixa o like, rapaziada, se inscreva, vai me fortalecer muito. Porque os últimos meses estão complicados pra mim, rapaziada. Tá muito complicado, ninguém vê meus vídeos, minhas visualizações caíram muito. Tá realmente muito complicado pra mim, eu decaí demais no YouTube, pô. Decai demais, eu que esperava ser ali um ano bom. Eu que faço pós-jogo aí, né? Faço pós-jogo, faço vídeo ali comentando em Champions League do futebol aí, né? Cara, eu sempre faço vídeo, a minha visualização, sabe? O YouTube parece que não tá recomendando os vídeos, né? O YouTube ele que recomendou bastante os vídeos ano passado, né? Eu cresci demais no ano passado, esse ano tá bem complicado, rapaziada. Tá bem complicado de cair demais no YouTube, né? Os meus inscritos ali, a metade deles nem assistem meus vídeos. A maioria dos meus inscritos nem assiste vídeo e quando assistem não deixam um like. Então assim, rapaziada, você que tá chegando aí, pô, você que vem aqui todo vídeo, pelo menos deixa o like, deixa o like. Você que chega aí todo vídeo, pô, deixa o like. Parabéns pra você, irmão. Você é foda, mano. No momento mais difícil aí, pô. Dá uma moral, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Principalmente no momento ali que eu tô bem mal, rapaziada. Tô bem mal no YouTube. O meu canal aí tá decaindo demais, tá? Principalmente nesse mês de fevereiro aí. Certo? Vamos lá pro vídeo, rapaziada. Então assim, cara, comentando os jogos do Brasileirão. Ontem teve bastante jogos. Quantos jogos teve ontem, né? Teve 3 jogos adiados, teve 6 jogos, né? Teve 6 jogos. Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio que venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. São Paulo venceu o Coritiba por 1-0. O Cruzeiro empatou 1-1, né, com o Corinthians. O Remo empatou com o Internacional. Olha, cara, o Remo que tá batendo na trave nesse Campeonato Brasileiro. Mais um empate pro time do Remo, hein, cara? Olha, o Remo que só tá dando empate, cara. O Remo que só bate na trave no Campeonato Brasileiro. Mais um empate pro Remo. E o Bragantino que empatou 1 com o Atlético Paranaense. E hoje aí ainda tem Santos e Vasco. Então esses foram jogos. Cara, comentando do jogo que eu vi, cara. Em relação ao jogo do Remo, cara, eu comentando agora pelo jogo do Remo. O Remo que empatou 1-1 com o Atlético Mineiro. Assim, cara, o Remo que tá batendo na trave nesse Campeonato Brasileiro, cara. Tá batendo na trave, até agora não venceu um jogo, né? O Remo que tá batendo na trave só tá dando empate. E o Internacional que tá numa péssima fase. Alan Patrick salvou o Inter hoje.
salvou o Inter, né? O Inter ali que eu assisti a partida não jogou nada, uma partida pífia do Inter, mais uma. O Inter que pra mim, se continuar desse jeito, briga pra não cair o time do Inter. E o Remo, né, cara, que também não foi uma grande partida, vamos ser bem sérios. Foi um jogo bem abaixo, Remo Internacional. Mas o Remo ali no segundo tempo foi um pouquinho melhor, né? Remo ali, né, que empatou 1-1. O Internacional que abriu o placar no comecinho. O Inter que abriu o placar no comecinho com o Alan Patrick. E o Remo depois empatou ali, né? E, cara, deu empate, cara. O Remo empatou 1-1, como eu falei, cara. O Remo tá batendo na trave nesse Brasileirão. Comentando agora, também tivemos o Bragantino que empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. Esse jogo eu não vou comentar, que eu não assisti. Vamos comentar do Corinthians, rapaziada. Pois é, tivemos o Corinthians que empatou 1-1 com o Cruzeiro. Pois é, meus amigos. Corinthians empatou com o Cruzeiro 1-1. Olha, cara, é o Corinthians que jogou com os reservas, né? O Corinthians ali que poupou o jogador muito, porque esse final de semana tem Campeonato Paulista. O Corinthians que pega o Novo Horizontino. E, cara, o Cruzeiro, mano, esse cara, sério mesmo. Eu não sei como que a diretoria do Cruzeiro ainda não demitiu o Tite, cara. Um técnico horroroso, rapaziada. Sério mesmo, o Tite não é técnico, irmão. Me desculpa, o Tite é um técnico muito, muito fraco. Não dá, mano. O Tite não dá pra ser técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro em 4 jogos, acredite se quiser, tem 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, 3 ou 4 pontos. Cruzeiro ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. Uma coisa impressionante, o Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro muito mal, o Cruzeiro ainda é muitos jogadores abaixo. O Gerson, mano, que piada o Gerson. Que piada o Gerson. Não tá jogando nada. Cruzeiro que gastou 30 milhões de euros, né? Pra felicidade dos flamenguistas, né? Pra felicidade dos flamenguistas tão rindo, né? Os flamenguistas tão rindo da cara dos cruzeirenses, né? O Cruzeiro que gastou 30 milhões de euros no Gerson e não tá jogando nada, irmão. Tá jogando nada. Muitos jogadores abaixo. O Caio Jorge também decaiu demais. O Matheus Pereira é um dos únicos que tá jogando bola nesse time do Cruzeiro. Tá metendo gol, tá dando assistência. É o Matheus Pereira, né? E assim, cara, é um Corinthians ali, cara, que tem um time bacana, cara. Time do Corinthians, se continuar assim, o Corinthians ali que, na minha opinião, não vai dar prioridade pro Campeonato Brasileiro. O Corinthians que costuma focar mais nas Copas, né? Principalmente ali na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Mas, irmão, o Corinthians tem time, tá? Se o Corinthians quiser, se o Corinthians priorizar, o Corinthians, na minha opinião, tem time pra ficar pelo menos entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem um bom time, rapaziada. Tem um bom time, entrou os titulares no segundo tempo, né? O Corinthians que tem um bom time no meio pra frente, a defesa é uma defesa organizada, o Corinthians tem uma boa dupla de lateral, Mateuzinho e o Bidu, que nem jogaram, né? São uma boa dupla de lateral, tem um baita de um goleiro Hugo Souza, o Corinthians que tem um time bacana, tá? E na minha opinião, de novo, o Corinthians vai como favorito a ganhar esse Campeonato Paulista. De novo. Mas o Corinthians que, na minha opinião, não tá jogando um grande futebol. Não tá jogando um grande futebol, mas tem um time organizado. O Corinthians tem um time copeiro, irmão. Um time competitivo, o time do Corinthians. Né? Acabou empatando com o Cruzeiro 1-1 e é fora Tite, irmão. Eu, se fosse cruzeirense, eu estaria pedindo fora Tite, estaria metendo pau no Tite, irmão. Na minha opinião, ou cruzeirense. Eu vejo muitos poucos cruzeirenses cobrando o Tite. Vejo muito o cruzeirense tem que começar a cobrar o Tite, irmão. Porque se o Tite continuar no comando do Cruzeiro, olha o cruzeirense, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Cruzeiro não pega nem Libertadores esse ano. Nem Libertadores, nem Campeonato Mineiro o Cruzeiro ganha com esse técnico. O Tite é muito fraco, tá? Certo, rapaziada? Então a gente vamos ali, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro 2-1, um jogo que... Eu taquei foda-se pra esse jogo. Grêmio e Atlético Mineiro, o Grêmio com 1 a mais, quase empatou, quase nem venceu aí o Atlético Mineiro. O Grêmio que pra mim tem um time horroroso, o time do Grêmio. Me desculpe aí, cara, mas o time do Grêmio tem um time muito limitado. O Grêmio ali que, na minha opinião, é meio de tabela pra baixo esse ano. Jogando com 1 a mais o segundo tempo inteiro, sofreu. Ganhou do Atlético Mineiro no sufoco. Ganhou do Atlético Mineiro no sufoco, o Atlético Mineiro também. Que, olha, cara, time muito mal treinado também. O Atlético Mineiro tem um time, na minha opinião, mal treinado. Perdeu pro Grêmio ali 2-1. Acho que o Atlético Mineiro que também tá muito mal nesse Campeonato Brasileiro. Já tinha empatado com o Remo 3-3 e agora perdeu pro Grêmio 2-1. Olha, cara, pois é, irmão. O Grêmio ali que venceu ali o Atlético Mineiro 2-1 no sufoco, irmão. E pra finalizar o vídeo, acho que esses foram os jogos, né, cara, do Brasileirão. Acho que esses foram os jogos ali de mais relevância ali do Campeonato Brasileiro.
Ah, e também teve o São Paulo, rapaziada. Eu tava quase esquecendo do São Paulo ali, que venceu o Coritiba por 1-0, que não assistiu o jogo, tá? O jogo ali que foi às 7h30. Eu que acabei que não assisti o jogo. São Paulo ali venceu ali o Coritiba por 1-0, né? O Cauli ali acabou fazendo gol ali de pênalti. O São Paulo que também jogou com os reservas, né? São Paulo que também jogou com os reservas, acabou vencendo ali o Coritiba por 1-0 no Couto Pereira. E certo, rapaziada, pra finalizar o vídeo, vamos comentar da pré-Libertadores, cara. Pois é, tivemos ali o Botafogo e o Bahia que jogaram ali pela pré-Libertadores. O Bahia que acabou sendo eliminado pra um time ali, nem sei o nome do time. Acho que é um time ali da Venezuela, se eu não me engano. O Bahia que acabou sendo eliminado, né, na pré-Libertadores nos pênaltis. O Bahia que começou ali, fez 2-0. Fez 2-0, o Bahia que começou amassando e depois ali tomou um golzinho, olha, cara. E nos pênaltis o Bahia acabou sendo eliminado pro time ali, eu até me esqueci o nome do time, mas acabou sendo eliminado na pré-Libertadores. Então tá aí, rapaziada, Bahia fora da Libertadores, Bahia eliminado na Libertadores. E também tivemos o Botafogo dessa vez fez diferente, venceu ali o time do Nacional por 2-0 e está ali na próxima fase ali da Libertadores, né? Se eu não me engano, aí tem mais uma fase de playoffs. Então um Botafogo ali que ainda está vivo na Libertadores, venceu o Nacional da Bolívia por 2-0, Botafogo que perdeu o jogo da ida por 1-0, só que lembrando, o jogo era lá na altitude, e nessa vez ali o Botafogo foi com força máxima e acabou vencendo ali o time do Nacional por 2-0 e está vivo na Libertadores da América. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e fui!